Qual é o erro que 99% das pessoas que vão fazer a perícia do INSS cometem? Você já passou pela perícia e teve aquela sensação de que o perito não avaliou a sua condição corretamente, que o perito não olhou a sua documentação, não verificou os seus exames, o seu raio-x, a sua receita que você levou do médico, aquele cardiograma, enfim, aquele, aqueles vários exames que você levou de um médico de, do clínico geral, ou do ortopedista, ou do cardiologista, ou do neurologista, enfim, depende de cada situação, de cada doença. Quando você chega lá no perito, você acha que o perito não fez a perícia como deveria ser e você se sente prejudicado porque o perito não avaliou corretamente. E você deve se comportar no dia da perícia. Inclusive, eu deixo lá um modelo de laudo para você baixar e você levar para o médico que faz o seu acompanhamento, o seu tratamento, para ele preencher de acordo com esse modelo e você levar no dia da perícia do INSS. Se você corrigir esse erro que vou falar hoje aqui, para você não cometer na próxima perícia que você for fazer, as suas chances de ter o seu benefício concedido vão aumentar significativamente, porque você vai saber exatamente o que você vai falar, o que você vai fazer no dia da perícia. Então, as pessoas vão para a perícia com o perito do INSS. Na maioria das vezes, a pessoa tem o direito, ela tem a doença que incapacita, ela não consegue trabalhar, não consegue desenvolver a sua função corretamente, ela preenche os demais requisitos para ter direito ao auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio acidente, ou até mesmo o BPC, o benefício de prestação continuada. Enfim, ela já até recebe o benefício e vai passar pelo pente fino. E, ou seja, a pessoa tem o direito, ela preenche todos os requisitos, mas ela falha no momento da perícia. E é esse erro que eu vou comentar aqui, que eu vou explicar para você como você deve corrigir para você não mais passar por essa situação de mesmo você tendo o direito, você não conseguir o seu benefício. Vamos lá. O erro principal que as pessoas cometem é confundir o perito do INSS com o médico que atende lá no hospital, no posto de saúde, na clínica particular. Porque o que acontece quando a pessoa vai passar por uma consulta médica, uma consulta normal, a pessoa vai no PSF ou no hospital, ela vai contar o que ela está sentindo, a sua doença. Ela quer que o médico descubra aquela doença e o tratamento, a medicação que ela vai tomar aquela medicação e vai curar a doença, vai tratar daquela doença. Então, esse é o pensamento das pessoas. A pessoa vai no médico, faz uma consulta, o médico passa exames, o médico passa a medicação, enfim, o tratamento adequado. E as pessoas estão acostumadas com o médico nessa, com o atendimento dessa forma, que é o normal no atendimento comum, numa fila, num hospital, no PSF, enfim. A pessoa está com um problema de saúde e vai se consultar. E aí é onde está o perigo, onde falta essa informação para as pessoas que vão fazer a perícia no INSS. Porque elas estão acostumadas com o médico do hospital, com o clínico geral, e na cabeça dessas pessoas, quando ela vai no perito do INSS, elas acham que lá o médico, que também é um médico, o perito, ele é um médico, e essas pessoas querem chegar naquela situação ali com o perito, na perícia do INSS, e contar sobre a sua doença. Qual a doença que ela tem, o que que ela está sentindo, a medicação que ela toma, o exame que ela fez. E esse é o erro, porque o perito ele não está ali, perito do INSS ou perito judicial, eles não estão ali, embora eles sejam médicos, eles não estão ali para avaliar receituário, para avaliar
o resultado de um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética. Eles não vão avaliar esses documentos e as pessoas acham que é essa a função do perito, ele identificar a doença e, com base na doença, ele vai conceder o benefício. Não é assim que funciona. Todos os vídeos que tem aqui no meu canal, que fala sobre a perícia no INSS, eu eu repito a mesma frase, que não é o fato de a pessoa estar doente, estar com uma determinada doença, que vai dar direito a ele de receber o benefício, seja de auxílio acidente, de auxílio doença, de aposentadoria por invalidez. Não é o fato de a pessoa estar doente com a doença, ainda que seja uma doença grave, que vai gerar o direito ao benefício. Então isso fica na cabeça das pessoas. Os comentários que tem aqui que eu acompanho aqui no meu canal, nos meus vídeos, a pessoa chega e escreve: doutor, eu tenho um problema na coluna, eu tenho bico de papagaio. Será que eu tenho direito de me aposentar? Ou então, eu tenho hérnia de disco. Eu tenho direito de me aposentar? Eu tenho um problema no coração. Eu fiz uns exames e o médico disse que eu estou com um problema no coração. Eu tenho direito ao auxílio-doença? E não é assim que funciona. Não é o fato de você estar doente que você vai receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. A doença é uma coisa e a incapacidade é outra coisa. O médico que atende você lá no consultório particular, no hospital, ele vê você, a sua doença, o que você sente, na perspectiva do tratamento para curar aquela doença. E já o perito do INSS, quando ele olha para você, quando ele avalia a sua documentação, a visão dele é outra. Ele não quer saber qual a doença que você tem. Ele vai querer saber, ele vai avaliar a sua incapacidade para trabalhar. Então, o perito ele vai avaliar se aquela doença que você tem, por exemplo, uma doença na coluna, ela está impedindo você de trabalhar, de desenvolver aquela função que você sempre exerceu. Então, o médico lá no hospital, no PSF, ele vai querer, o objetivo dele é tratar a doença. E o perito do INSS, ele vai querer saber se aquela doença está incapacitando a pessoa de trabalhar. Então, esse é o problema. A pessoa, quando chega na perícia do INSS, ela tem que explicar para o perito qual é a função dela, o trabalho dela, e que ela não está conseguindo desenvolver aquela função porque a doença não está prejudicando ele, está impedindo ele de exercer aquela função. Então, vamos imaginar a seguinte situação para esclarecer. Duas pessoas trabalham em uma empresa de ônibus. Um é o motorista e o outro é o cobrador. E essas duas pessoas sofrem com a mesma doença de epilepsia. Qual dessas duas pessoas tem mais chance de conseguir o auxílio-doença? Elas tomam a mesma medicação e elas podem chegar para o perito no dia da perícia e falar: doutor, eu tenho um problema de epilepsia, eu tomo a medicação tal e eu tenho crises geralmente 2 vezes ao mês, 1 vez ao mês. E aí um fala para o perito que é motorista de ônibus, que transporta pessoas, uma grande rodovia, tem essa situação que pode ele ter uma crise no momento que ele está na rodovia, no trânsito, coloca a vida além da vida dele, a vida de outras pessoas em risco. E o outro, que é o cobrador, ele vai falar: eu trabalho como cobrador. Então, para o perito, quem tem mais chance de conseguir o auxílio-doença? O motorista do ônibus ou o cobrador? É exatamente isso que você tem que perceber com relação à doença. Pode ser que a pessoa tenha epilepsia, mas ela trabalhe como recepcionista. Será que essa pessoa com epilepsia, ela vai estar impedida, incapacitada de trabalhar? Não, não vai.
Agora, o motorista do ônibus que trabalha no trânsito, ou o taxista, ou quem trabalha no Uber, enfim, pessoas que podem colocar em risco, além da sua vida, a vida de outras pessoas. O perito ele vai olhar a doença da pessoa nessa perspectiva de incapacidade, de se a pessoa está incapacitada. Uma pessoa que trabalha sentado, trabalha no escritório, na frente do computador, se ela tem um problema na coluna, um hérnia de disco, isso não quer dizer que ela está incapacitada para exercer aquela função. Agora vamos imaginar um agricultor, um pedreiro, que tem que passa o dia todinho pegando peso. Essa pessoa, esse problema na coluna, ela tem muito mais chance de prejudicar e deixar aquela pessoa incapacitada do que uma pessoa que trabalha num escritório, que trabalha sentado, que não pega tanto peso como um agricultor ou um pedreiro. Então, é nessa perspectiva que o, o perito do INSS vai avaliar. Ele não quer saber qual a doença que você tem e a gravidade dessa doença. Ele quer saber se a pessoa está incapacitada. Na situação do motorista que falei antes. Se o motorista está com um glaucoma, que é a doença nos olhos, ele não está enxergando normalmente. Será que essa pessoa tem condições de dirigir no trânsito? Então, para você entender de uma vez por todas, para o perito do INSS, você não tem que provar que está doente. Você tem que provar que não consegue trabalhar por causa da doença. São coisas diferentes. Então, quando você for fazer uma consulta com um médico que faz o seu tratamento, quando você for pedir um laudo ao médico que faz o seu tratamento, peça para ele colocar no laudo qual o motivo de você não conseguir trabalhar. Então pergunte para ele, doutor, por que que eu não posso trabalhar? Coloque aí no laudo, porque é isso que o perito vai precisar. Coloque aí no laudo a minha função, a minha doença e a relação da doença com a função que você exerce. Fulano de tal está incapacitado para o trabalho em razão do esforço físico que ele faz. Ele é agricultor e quando ele pega um peso de 20 quilos, ele não consegue porque a coluna dele trava, porque ele tem uma hérnia de disco, por isso e aquilo. O médico que faz o seu tratamento lá no hospital, na clínica particular, o ortopedista, o especialista na coluna, ele é quem vai falar que você não está conseguindo trabalhar porque aquela doença está te deixando incapacitado. Com esse laudo, você leva no dia da perícia e é com base nesse documento que o perito vai falar se você tem ou não condições de trabalhar, se você tem ou não o direito ao benefício, seja de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. Deixe aí um gostei para ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse tipo de conhecimento aqui no YouTube. E se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que depois eu respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.